No dia em Riad, na Arábia Saudita, o presidente seguiu o mesmo ritmo de encontros e negócios. Discursou no Fórum Anual de Iniciativas de Investimentos Futuros, aqui chamado de Davos do Deserto, que reúne representantes das economias mais ricas do mundo. Bolsonaro falou sobre as reformas estruturais, a oportunidade do leilão do pré-sal e convidou a plateia a investir no Brasil. E é aqui na Arábia Saudita, bem no meio do deserto, que está uma das fontes mais cobiçadas do mundo, o Fundo Soberano Saudita, de 850 bilhões de dólares, dinheiro disponível para investimentos. E pelo número de encontros que Bolsonaro teve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, um jantar, uma reunião e um banquete, ficou claro o interesse mútuo. Foi com o príncipe que o presidente oficializou a criação do fundo de 10 bilhões de dólares para investimento no Brasil, anunciado ontem. Um conselho de cooperação entre os países vai definir o destino dos recursos. O príncipe pediu para nós fizéssemos sugestões. Uma das sugestões é a questão do saneamento, que é bastante deficitário no Brasil. O presidente também esteve com o rei Salman Abdulaziz Al Saud e eles assinaram 2 acordos, um de simplificação da emissão de vistos para negócios e turismo e outro de cooperação na área de defesa. O último compromisso foi um seminário com empresários dos 2 países. E Bolsonaro repetiu o que veio fazendo nos últimos 12 dias. Ofereceu os setores de infraestrutura, energia, mineração, produção agrícola para os investidores. A seguir, o Ministério Público do Rio afirma que não condiz com a realidade o conteúdo dos 2 depoimentos do porteiro do condomínio em que o presidente Bolsonaro tem uma casa. De manhã, uma gravação divulgada pelo vereador Carlos Bolsonaro comprovou que a autorização para a entrada do suspeito partiu da casa em que morava outro suspeito, Rony Lessa, e não da casa do presidente. Tanto a promotora quanto o vereador vieram a público depois da revelação do conteúdo dos depoimentos do porteiro e do livro manuscrito de ocorrências do condomínio, com a indicação de que o visitante se dirigiria à casa de Jair Bolsonaro. O Jornal Nacional de ontem mostrou que, segundo a polícia, esse porteiro e as anotações manuscritas em papel registraram que um suspeito de matar Marielle Franco e Anderson Gomes entrou no condomínio no fim da tarde de 14 de março do ano passado, horas antes do crime, dizendo que iria para a casa do presidente. O mesmo porteiro afirmou que ligou para a casa número 58 de Jair Bolsonaro e que o próprio Bolsonaro autorizou a entrada do visitante chamado Élcio. Élcio de Queiroz é suspeito de ter dirigido o carro usado nos assassinatos naquela noite. O Jornal Nacional demonstrou ontem que há contradição nesse depoimento, porque o então deputado Jair Bolsonaro não estava no Rio naquele dia, mas em Brasília, com presença registrada na Câmara. Ainda segundo o porteiro, ao entrar no condomínio, Élcio seguiu para outra casa, em vez da 58 de Bolsonaro, a 65, onde morava outro suspeito do crime, Rony Lessa, que teria disparado os tiros que mataram Marielle e Anderson. Segundo a polícia, o porteiro declarou que notou a mudança de destino do visitante, que deu o alerta por interfone à casa 58 e que Bolsonaro disse que sabia onde Élcio estava indo. Ainda na noite de terça-feira aqui no Brasil e já à madrugada na Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro usou uma rede social para refutar o conteúdo dos depoimentos do porteiro e a investigação do crime. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira geralmente o parlamentar está em Brasília. 17h10. Eu tenho registrado no painel
eletrônico da Câmara, presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília, ela não nega isso aí, mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Na mesma transmissão pela internet, momentos depois, o presidente se exaltou e insultou a Globo por ter revelado a existência dos depoimentos do porteiro e do livro de ocorrências da portaria. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Fazer uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspeição que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá, que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição, nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Em relação às ofensas que o presidente Bolsonaro dirigiu à Globo, a emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo não fez patifaria nem canalice, fez, como sempre, jornalismo com seriedade e com responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou com ênfase e por apuração própria que as informações do porteiro se chocavam com um fato. A presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília naquele dia, com 2 registros na lista de presença em votações. O depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente levou o Supremo Tribunal Federal a analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro, como faz hoje, mais uma vez, ao divulgar as conclusões do Ministério Público do Rio, que esclareceu que as declarações do porteiro não condizem com a realidade. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará sua concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. Fecha aspas. Hoje de manhã, portanto antes da manifestação oficial do Ministério Público, o vereador Carlos Bolsonaro divulgou nas redes sociais imagens e áudio do sistema que grava as ligações de interfone entre a portaria e as casas do condomínio. Ele fez isso para desmentir os depoimentos do porteiro à polícia. Eu estou aqui na administração no condomínio 3100 na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó, no dia 14/3 de 2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa.
No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça. Hoje de manhã, em entrevista aos jornalistas, ainda em Riad, o presidente Bolsonaro se disse surpreso que um delegado de polícia tenha ignorado os registros e os áudios no computador e inventado, segundo ele, um depoimento para prejudicá-lo. O presidente disse que isso foi feito a mando do governador Wilson Witzel. Tem um registro, sim, para casa outra. Agora, nos surpreende a qualquer um, a Polícia Civil, o delegado está fazendo inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem de determinação do senhor governador Witzel, para tentar me prejudicar. Isso, já conversei agora há pouco com o ministro da Justiça, nós vamos tomar as providências, logicamente passando pela Procuradoria-Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República do Brasil. O meu filho foi na portaria, pegou os registros de voz, inclusive, para aquele horário onde foi feita a ligação. Não foi para a casa minha e a voz que se apresenta lá está muito longe de ser a minha. No meu entender, é uso político por parte do governador Witzel, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, né? Não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador do Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. Em outra entrevista, o presidente disse que no dia 9 de outubro foi avisado de que o nome dele aparecia na investigação do assassinato de Marielle Anderson e que quem o avisou foi o governador Witzel. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel e me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou com o senhor? Comentou comigo, estava em segredo de justiça. No meu entendimento, o senhor Witzel estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se defendeu hoje das acusações do presidente, mas não respondeu se avisou Bolsonaro sobre o depoimento do porteiro. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha
feito acusações contra a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência. E, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. E se esse documento vazou, como foi apresentado ontem no emissora de televisão, que a Polícia Federal investigue, que a Polícia Federal tome as providências, porque se está no Supremo Tribunal Federal, pode ter vazado dentro do Supremo Tribunal Federal, em qualquer outro órgão, e tem que ser investigado. A investigação pode ser da Polícia Federal, até porque há interesse da União. E eu estou à disposição, desafio quem quer que seja a provar que eu vazei qualquer tipo de documento. Na tarde de hoje, a promotora do Ministério Público Estadual do Rio, Simone Sibilio, disse que as afirmações do porteiro do condomínio não condizem com a realidade. A promotora confirmou que ele deu 2 depoimentos à polícia e citou o presidente nos 2. Ela confirmou também que o livro manuscrito de ocorrências indicou que o suspeito Élcio entrou no condomínio, dando como destino a casa 58, a do presidente. Mas Simone Sibilio assegurou que a prova técnica, o áudio gravado no sistema de interfones do condomínio, demonstra que o porteiro ligou para a casa 65 e não a 58 do presidente. E que, portanto, quem atendeu não foi Jair Bolsonaro. Foi Rony Lessa, o suspeito de atirar em Marielle Anderson. O Ministério Público Estadual informou que a perícia no sistema foi concluída apenas hoje, um dia depois da reportagem do Jornal Nacional, e que ainda será incluída nos autos do inquérito em andamento. Os peritos atestaram que nenhum áudio foi alterado ou apagado. As 3 promotoras que cuidam da investigação participaram da coletiva. Elas afirmaram que quem autorizou a entrada de Élcio Queiroz no condomínio foi o outro acusado do crime, Rony Lessa, e não o presidente Jair Bolsonaro. As promotoras disseram que as gravações das conversas entre a portaria e as casas já passaram por perícia e asseguraram que não houve nenhum tipo de manipulação nem cortes. Não foram verificados indícios de adulteração fraudulenta no material analisado. A promotora Simone Sibilio assegurou que a prova técnica, o áudio gravado no sistema de interfones do condomínio, demonstra que o porteiro ligou para a casa 65 e não a 58, a do presidente. A prova técnica comprovou que é a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14/3 de 2018. As promotoras do Ministério Público Estadual do Rio confirmaram que o livro manuscrito de ocorrências da portaria indicou que o suspeito Élcio Queiroz entrou no condomínio, dando como destino a casa 58, a do presidente. Confirmaram também que o porteiro deu 2 depoimentos à polícia. E neles, disse que falou com pessoa com foro, o presidente Jair Bolsonaro. Mas o Ministério Público afirmou que as alegações do porteiro do condomínio não condizem com a realidade. Nós queremos deixar bem claro agora é que não há compatibilidade entre os depoimentos do porteiro e a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa. Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada, é uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. Isso é que nós estamos afirmando. O Ministério Público informou que o porteiro vai ser investigado. Por que o porteiro deu esse depoimento? Se ele se equivocou, se ele esqueceu, se ele mentiu, enfim, qualquer coisa pode ter acontecido. Então, ele pode esclarecer novamente. Simples assim. Qualquer testemunha que mente, seja o porteiro, seja qualquer outra, nesses autos, algumas pessoas mentiram, esse processo é um processo muito complexo, e todas as pessoas que prestam falso testemunho podem ser processadas, e todas as demais que mentem. As promotoras disseram que o áudio de Rony Lessa autorizando a entrada de Élcio é a principal prova de que os dois se encontraram horas antes do crime, o que sempre eles negaram.
Aí surge, então, a primeira prova de que Élcio de Queiroz se encontrou, sim, no dia do crime. E minutos antes deles partirem para a empreitada criminosa, ele se encontra com Rony Lessa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, confirmou uma outra informação revelada ontem pelo Jornal Nacional. A de que a investigação, por ter citado o presidente Jair Bolsonaro, foi levada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Augusto Aras disse que recebeu uma cópia da investigação e, depois de analisar, decidiu arquivar. Não deu prosseguimento à consulta porque não havia nenhum elemento em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Nós arquivamos, após o exame desse material, foi arquivado e uma notícia de fato. Não havia nenhum elemento que pudesse importar ou atrair uma investigação profunda. Quando foi? Provavelmente hoje, e provavelmente por uma razão muito simples. Nós temos outros procedimentos em curso, então eu não tenho como dizer se foi lançado hoje ou ontem, mas provavelmente pode ter sido hoje o lançamento. Evidentemente foram concluídas as análises dos áudios já, e temos a conclusão da nossa equipe de assessoria que dos áudios enviados não há nenhuma referência ao senhor presidente da República. De manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias do depoimento do porteiro. Moro reforçou que a própria TV Globo esclareceu que no dia em que o porteiro diz ter falado com o presidente, Jair Bolsonaro, então deputado federal, registrou presença em 2 votações no plenário da Câmara em Brasília. Moro disse que a inconsistência sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro, ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime, o que pode configurar crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. A Procuradoria-Geral da República abriu o inquérito. E hoje tem futebol na